Rafa, pode soltar. A gente vai ver um vídeo aqui que Rafa vai exibir na tela. Olá, criançada! A partir do dia 2 de junho, teremos nosso culto infantil aos domingos à noite. Venha e participe! Contamos com a presença de todos. Foi bem rápido, né, Rafa? Amém. Então, dia 2 de junho, né? 2 de junho? 2 de junho, nosso culto infantil. Culto no Ministério Infantil, né? Amém, meus irmãos? Culto de quarta-feira, que é uma palavra mais objetiva. Então, vamos direto ao ponto. Quero agradecer por esta rica oportunidade. A temperatura caiu. Me trouxe uma gripezinha. Ontem eu estava até um pouquinho mais indisposto. Confesso que deu um pouquinho de trabalho para meditar um pouco, né? Estava querendo deitar um pouco, mas hoje eu acordei mais cedo. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, né? Como já começou desde o início, quando chegamos aqui, no momento do louvor, no momento da oração coletiva. Amém? Antes de lermos a palavra em Êxodo 14, leremos do 8 até o 18. Passagem bem conhecida. Eu vou fazer uma enquete, igual o nosso irmão Maia fez há uns 2 quarta-feiras atrás, aí, que eu estava aqui presente, onde ele fez uma pergunta, né? Eu faço a pergunta aqui para os irmãos, vou lançar uma pergunta, né? Uma pesquisa. Quantos já passaram, né, ou estão passando por uma situação de incerteza ou de insegurança, né? De medo, enfim. Quantos já passaram? Creio que todos, né? Dos mais moços aos mais velhos, todos nós passamos. Então essa palavra é para você nessa noite. Amém? Vamos ler 14 a partir do 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros em infantaria, saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras traduções, digam que marchem, né? Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Vamos repetir o 13 e o 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, ou fiquem calmos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, que está nos céus, em continuação à oração
do teu filho Rômulo, do teu filho Edivaldo, Senhor. Nesse momento, Senhor, coloco a tua palavra, Senhor, aqui, Senhor, para que o Senhor possa me usar como um instrumento. Usa-me como ferramenta nas tuas mãos, Senhor, para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, para falar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, me usando, Senhor, da forma que o Senhor assim quiser fazer. Espírito Santo de Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelos teus livramentos, te agradecemos pela tua bondade, pela tua proteção, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, em todos os tempos, e é por isso que estamos de pé, é por isso que estamos firmes, é por isso que estamos, Senhor, alicerçados em Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, e que em nome do Senhor, que nós possamos nessa noite, Senhor, meditarmos nessa palavra, nessa passagem, Senhor, e que em nome de Jesus que nós possamos sair com a mentalidade renovada, a mentalidade, Senhor, correta para passarmos pelos momentos de inseguranças, de incertezas que assolam, Senhor, nas nossas vidas, que são permissões do Senhor, mas não são permissão do Senhor só porque não é porque o Senhor é indiferente com a nossa dor, mas porque o Senhor nos livra, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor sabe, Senhor, quais são os teus propósitos para as nossas vidas, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a entendermos esta palavra, Senhor, que foi lida em nome de Cristo Jesus, e é o que eu te peço. Amém, e graças a Deus. Bom, meus amados irmãos, essa passagem que nós lemos agora, ali em Êxodo 14, vou estar bebendo bastante água aqui. E a cadeira está um pouquinho inflamada. A voz ainda está um pouquinho foém, né? Como o povo fala, meio nasalada. Mas Deus tem tido misericórdia, né, meus irmãos? Quando eu fiz essa pergunta, não foi à toa nessa desenquete, é porque eu creio que todos nós passamos por momentos assim, né? Momentos de insegurança, momentos de incertezas, momentos de dúvidas. E é exatamente isso que nós vamos meditar nessa noite, que o povo de Israel estava passando ao sair do Egito como escravos e irem passando pelo deserto até herdar, tomar posse da terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao seu povo, a nação escolhida. Então, para adiantarmos, essa história ela começa, né, com a imigração do povo do Egito, ali no livro de Gênesis. Quem gosta de acompanhar está lá em Gênesis 46, do 1 ao 8. Quando os irmãos de José, né, eles venderam José, lembra dessa passagem? Eu ministrei há uns meses atrás. Eles vendem José para os ismaelitas, José é vendido, e José vai parar na terra de quem? Dos egípcios, né? E lá José, na terra dos egípcios, José vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta José vai parar na prisão, José interpreta 2 sonhos, esquecem de José continua na prisão, mas aí Faraó, né, que era a autoridade máxima ali do Egito, tem um novo sonho, e aí se lembram de José vai até a presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e por interpretar o sonho de Faraó, sendo usado por Deus, José passa a ser o quê? Governador do Egito, né? Aquele sonho famoso, lembra? Que Faraó teve de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Simbolizava 7 anos de fartura e na sequência 7 anos de escassez, 7 anos de fome na terra. E por conta disso, eles deveriam nesses 7 anos de fartura guardar, armazenar alimentos para suprir nesse tempo de escassez, né? Foi um sonho de difícil interpretação, mas Deus deu a interpretação para
José. E aí então José vira governador do Egito. E aí o que acontece? Os filhos de Jacó, eles vão fazer o que no tempo de escassez? Vão lá comprar comida no Egito. E assim começa. Era comum, sendo o Egito naquele momento um único país preparado para passar por aquele momento de escassez, aquele momento de falta de alimento. O único país estava preparado. E aí eles vão, né? Eles emigram para o Egito. Eles se deslocam para o Egito. E o povo de Israel começa a morar ali no Egito. Começa a habitar ali no Egito. Eles começam então o quê? A crescer. E esse primeiro momento é um momento em que essa relação entre egípcios e israelitas é uma relação amigável, uma relação pacífica. Por quê? Porque um hebreu tinha sido ascendido ao poder com José. José era hebreu, né? E José, então, por conta de José, por conta de toda a importância que José teve, os egípcios tiveram uma relação, nesse primeiro momento, amigável com o povo de Israel. E aí o que acontece? José, depois de um tempo, José morre. Toda a descendência está lá no Êxodo 1 a 6. Êxodo capítulo 1, versículo 6. José e toda a sua descendência morre, inclusive os seus irmãos. Toda aquela descendência de José morre. E, paralelo a isso, o povo de Israel continuava crescendo. Continuava crescendo assim de forma maciça. Eles estavam expandindo, digamos assim, né? Em números, em quantidade. E aí até que esse crescimento do povo chama a atenção do faraó. Está lá em Êxodos, capítulo 1, versículo 9. O faraó Amoses I, é o 17º faraó do Egito. Esse crescimento chama a atenção dele. E o que ele faz? Ele pede para que os responsáveis ali pelo trabalho dos egípcios pudessem o quê? Oprimir o povo, pudesse apertar o trabalho do povo, dobrar a carga de trabalho do povo. Para quê? Para que o povo ficasse cansado, ficasse debilitado, ficasse fraco e não crescesse mais como eles estavam crescendo. Porque qual era o medo do faraó? O medo de faraó era que aquele povo que estava crescendo se aliasse com o inimigo dos egípcios e numa possível guerra eles pudessem se voltar contra os egípcios, né? E de certa forma era um pensamento coerente do faraó em pensar isso. Então ele mandou mesmo apertar, né? Castigar o povo para que eles pudessem expandir. E aí essa estratégia não teve êxito, porque diz a palavra lá em Êxodo 1:12 que quanto mais apertava, mais, né, afligia o povo, mais o povo crescia, mais eles se multiplicavam. Então essa estratégia não teve êxito. E aí Faraó foi ainda mais duro. O que Faraó fez? Mandou matar todos os primogênitos. Todos os primogênitos. E aí, para a gente adiantar, né? As parteiras tiveram temor de Deus, pouparam a vida de alguns primogênitos. E aí nasce quem? Nasce Moisés, né? Que significa tirado do rio, tirado das águas, né? E aí nasce Moisés, e diz a palavra que Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu a oração do povo que estava aflito ali no Egito. Levanta Moisés para ser o líder do povo, aquele que iria comandar o povo na saída, né, do Egito. Por isso que esse livro significa Êxodo, saída do Egito. Então Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Eles iam sair da escravidão para uma terra de liberdade. Iriam sair de um momento de aflição para um momento de tranquilidade, né? E aí assim acontece. Deus chama Moisés, né? Moisés no primeiro momento resiste,
Deus convence Moisés, né? E aí, nesse primeiro momento, Faraó foi, né, solícito, não é isso? Com Moisés, quando Moisés falou que queria ir com o povo até o deserto para prestar culto aos seus deuses, ao seu Deus, né? Foi assim que Faraó fez? Não. Faraó, já não é mais Amoses, já tinha passado um tempo, agora é Tutmés III. Tutmés III resistiu a esse pedido de Moisés, esse primeiro pedido. E aí, o que é que Deus fez? Deus enviou 10 pragas para punir o povo egípcio. 10 pragas Deus enviou. Primeira praga que Deus enviou ali no Egito foi a praga das águas se tornarem sangue. Ali, o país Egito, eles eram banhados por um rio chamado Rio Nilo. Até hoje existe esse rio. Esse rio de extensão é o maior rio do mundo. Em volume de água só perde para o rio Amazonas aqui no Brasil. E aí esse rio, no Egito, era um rio que era adorado. Por que era um rio adorado? Porque significava o que? Fertilidade para aquele povo. Significava que eles podiam, à margem do rio, plantar e colher. Tinham água em fartura, né? E aí Deus faz o quê? Transforma a água em sangue. Água que eles usavam para beber, para tomar banho, para plantar, né? Para regar a sua plantação, se transforma em sangue. E era um cheiro horrível, um cheiro terrível, um odor insuportável. E aí depois as outras pragas que Deus envia, praga das rãs, pragas dos piolhos, das moscas, peste no gado, úlcera nas pessoas, chuva de pedras, infestação de gafanhotos, escuridão, morte dos primogênitos. Essa foi a última. E aí as pragas eram simbólicas. Por que as pragas eram simbólicas? Porque elas significavam, cada uma dessas pragas significava um deus do Egito. E isso Deus estava fazendo, não era de forma ao acaso, o envio dessas pragas. Era justamente Deus mostrando para o povo, para o seu povo, para o povo egípcio, que Ele era o Deus dos deuses, que Ele era o Deus soberano, que Ele era o único Deus, que Ele era o verdadeiro Deus, que Ele era o Deus Todo-Poderoso, que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Então Deus não fez isso ao acaso. O objetivo era mostrar isso. Ele era o Deus soberano. E aí cada vez que Moisés falava com Faraó, o que é que Faraó fazia? Endurecia o seu coração, não liberava o povo, Deus punia com pestes, Faraó clamava para Moisés por misericórdia, Moisés clamava a Deus, a praga era cessada, Faraó endurecia o coração. Ficou nesse ciclo vicioso durante essas 10 pragas, até que chega o momento que chega a última praga, a praga dos primogênitos. A morte de todos os primogênitos, menos os primogênitos do povo hebreu. Inclusive, os primogênitos até da casa de Faraó foi morto. O seu filho, que seria o seu sucessor, foi morto ali durante aquela praga ali da morte dos primogênitos. E aí então, a partir dessa praga, da morte dos primogênitos, então agora Faraó, que estava com o coração endurecido, que não queria liberar o povo, agora praticamente expulsa. Está lá em Êxodo 12:30. Você que gosta de acompanhar, expulsa o povo. Saiam daqui, fujam daqui, senão nós todos iremos morrer. Faraó fala assim com o povo, e os egípcios também. E aquele povo sai dali de escravo, né? Diz a palavra que o povo sai dali de escravo, e leva consigo os animais, gado, prata, ouros, vários posses dos egípcios. O povo sai de lá, de certa forma, bem financeiramente, né? Digamos assim. Saiu de lá escravo e ainda sai levando isso tudo dos egípcios.
E aí então o povo sai do Egito, né? De Sucote até Etã, está lá em Êxodo 13, 20. E diz a palavra do Senhor que Deus enviava uma nuvem, meus irmãos. Olha o cuidado, olha a proteção do Deus que você serve. Que Deus, ele enviava uma nuvem para guiar o caminho do povo durante o dia, e uma coluna de fogo para iluminar eles, para aquecer o povo, para iluminar, de uma forma que eles conseguiam andar de dia e andar de noite. Olha o cuidado de Deus. Isso significa cuidado, isso significa proteção, isso significa segurança. Aquele povo estava seguro em Deus. Só que aí então, após eles terem saído do Egito, aí agora vem a história que nós lemos aqui no 14, a partir do 8. O que é que acontece? O faraó expulsa o povo do Egito, com medo de assolar ainda mais o Egito, mais do que já estava, de tanta praga, 10 pragas, tanta gente morrendo, tanto bebê morrendo, e eles expulsam. Só que aí diz a palavra do Senhor que Deus fez o quê? Endureceu o coração de Faraó. De novo, mais uma vez. E endureceu de uma forma que o Faraó fez o quê? Voltou a perseguir o povo no deserto. Eu acredito que, além dessa questão de Deus ter endurecido o coração de Faraó, isso é uma coisa assim, esses momentos, né, são bem, como eu posso dizer, complexos, digamos assim, porque como é que Deus levanta Moisés e aí Deus mesmo endureceu o coração de Faraó? Há planos que, né, para a gente parecem que a gente não consegue entender, mas Deus tem os seus propósitos, né? E aí então, amados irmãos, provavelmente Faraó também vem no Egito ali arrasado, né? O Egito destruído, tanta praga, tanta assolação, tanta dificuldade. E aí ele caiu em si e viu assim, não, como é que eu posso deixar, como é que eu vou abrir mão de tanta mão de obra escrava que eu tinha aqui de graça, né? Digamos assim, praticamente de graça, e eu vou liberar esse povo assim, a custo zero. E diz a palavra do Senhor que Faraó vai então e persegue o povo, vai no encalço do povo israelita. E aí quando aquele exército numeroso, né, vai em direção àquele povo, a primeira reação do povo israelita, vendo aquele grande exército, aqueles guerreiros, né? Porque era o povo egípcio, era o povo mais numeroso daquele tempo. Naquele momento de Moisés, era o povo mais o quê? Mais numeroso, era o povo mais forte, mais fortalecido. Ali era o povo egípcio. E aí quando os israelitas, estando no deserto, naquele momento de insegurança, naquele momento de incerteza, porque eles não sabiam o que iria se suceder. Quando eles veem os israelitas, qual é a primeira reação que eles têm? Eles ficam aterrorizados. Eles ficam com grande pavor. Eles olham para trás e veem aquele exército gigante atrás deles e eles ficam apavorados. E qual é a primeira reação deles? Murmuraram, reclamaram. Moisés, por que você nos tirou do Egito? Era melhor ter morrido no Egito como escravo, era melhor ter permanecido lá, do que ficar aqui nesse deserto, morrendo, perecendo, padecendo. Foi a primeira reação do povo. Foi o primeiro, né? A primeira reação deles. Murmuraram e reclamaram. Engraçado que parece que foi instantâneo, né? Que eles esqueceram do que Deus tinha feito há pouco tempo. Tirado eles do Egito, cuidado deles no deserto até o momento, enviado a coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. Eles esqueceram.
Eles esqueceram. Eles esqueceram dessa provisão que Deus tinha enviado para eles. Deus tinha mandado para eles, esqueceram. E aí, para o primeiro ponto de reflexão para a gente, faltam 10 minutos. Como tem sido a nossa reação diante desses momentos? Eu fiz a pergunta no início, né? Qual tem sido a nossa mentalidade diante de situações como essa que o povo do Egito passou, que o povo israelita passou? Diante de situações de incerteza, qual é a nossa reação? Qual é o que a gente tem feito diante dessas situações? Qual é a nossa mentalidade? A nossa mentalidade é a mentalidade dos israelitas, de murmurar, de olhar as circunstâncias, de ver a nossa incapacidade. Ou a nossa mentalidade é a mentalidade que Moisés apresenta ali a partir do 13, que nós lemos 2 vezes. A mentalidade do livramento, a mentalidade de entender que Deus, como nós cantamos aqui, Ele é o Rei do Universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se assenta sobre um alto e sublime trono. Será que a nossa mentalidade é qual diante dessas situações? Qual é a nossa mentalidade? Qual é a nossa confiança? Qual é o nosso pensamento? O pensamento do povo foi murmurar, foi dizer, não, era melhor a gente ter voltado, é melhor a gente ter ficado, é melhor ser escravo, é melhor aceitar essa condição que eu estou, é melhor aceitar essa condição de fracasso que eu vivia, é melhor aceitar essa condição do passado que me escraviza, ou viver uma nova história escrita por Deus, ou viver uma nova trajetória direcionada pelo Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente fica tão preso, né? Tão preso nessas circunstâncias, tão preso nessas dificuldades, enxergando o problema numa dimensão muito maior. Realmente era uma situação que causava medo. E existem situações que se chegam na nossa vida que realmente nos causam medo, insegurança, incerteza. Mas você precisa confiar no Deus que te traz o livramento. No Deus que trouxe livramento para aquele povo. É o mesmo Deus que traz livramentos todos os dias para as nossas vidas. Em todos os momentos, em todos os instantes. Seja eles difíceis, fáceis, momentos de escassez, momentos de fartura. Deus tem sido o Deus do livramento nas nossas vidas, irmãos. Deus tem sido o Deus do suprimento. Deus tem nos assistido. Deus tem guerreado as nossas guerras. Deus tem combatido os nossos combates. Ele não perdeu nenhuma guerra e não é agora que Ele vai perder. É nisso que a gente precisa se segurar. É nisso que a gente precisa ter a nossa mentalidade. A mentalidade do livramento. Esse é o primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração ao ler essa passagem. Enxergar a mentalidade do livramento. Vamos parar de ter a mentalidade nas reclamações, na murmuração, de olhar para a vida e não achar perspectiva, de olhar para a vida e achar que é isso mesmo, de achar que vai perder, de achar que a derrota já é o decreto, é a sentença da tua vida. Não, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para a sua obra. Deus nos fez para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para o louvor do Senhor. Você foi criado para a exaltação do Senhor na tua vida, meu irmão. Amém? Então a primeira mentalidade é a mentalidade do livramento que Moisés apresenta. Vocês precisam olhar para esses egípcios que estão aí atrás de vocês, numerosos, né? Não tenham medo. E esses que vocês estão vendo aí, vocês nunca mais verão. Nunca mais vocês verão. Esse foi a resposta de Moisés para o povo que estava ali cambaleando, né? Tremendo as pernas.
Amém, meus irmãos? Vamos seguir. E aí o segundo ponto que Moisés traz, após essa questão do livramento de Deus, está ali em Êxodo 14. Eles estavam ali, né, os israelitas, diante daquele exército, perseguindo eles. E além de confiar no livramento de Deus, como nós falamos agora há pouco, eles precisavam o quê? Ter tranquilidade para superar aquela situação. Se eles fossem olhar ali, né, realmente para aquela situação, eles iriam ver a impotência de resolver aquilo. De resolver aquela situação, e realmente iriam sentir medo. Era uma situação natural, era uma situação normal. Mas eles precisavam, irmãos, ter tranquilidade, ter serenidade. Sabe por que eles precisavam ter serenidade? Porque nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus, Ele não usa recursos naturais. O nosso Deus não usa recursos convencionais, Ele usa recursos sobrenaturais. Ele usa situações extraordinárias. É esse o Deus que a gente serve, irmãos. Se a gente for olhar com o olhar natural, a gente fica realmente inseguro. Mas quando a gente olha com o olhar sobrenatural, a gente vê o Deus que a gente serve não usa recursos convencionais. Não usa meios convencionais, porque o natural a gente faz, o sobrenatural Deus tem feito nas nossas vidas. Eles precisavam ter essa tranquilidade, esse sossego, essa serenidade, de que era o Deus do sobrenatural. Deus estava mostrando isso, escancarando isso para o povo. Deus nos escancara isso. Quantas situações que no momento, quando a gente está aí no olho do furacão, a gente fala assim, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? E quando a gente sai daquela situação, a gente fala, Deus sempre esteve no controle. Deus esteve sempre na direção. Deus esteve sempre no comando. Nunca esteve desorganizado. Estava desorganizado para mim. Estava difícil para mim, mas para Deus não estava. Para Deus não estava. E é isso que eles precisavam. Ter essa tranquilidade. E há uns 15 dias atrás, a gente teve um PGM, um pequeno grupo, na casa de Dani, de Cris, e estávamos meditando em Daniel 3, a passagem dos 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles foram lançados em uma fornalha. Por quê? Porque eles decidiram não se curvar diante de uma imagem do rei Nabucodonosor. Eles decidiram, né, manter a sua integridade com Deus, a sua intimidade com Deus inviolável. Eles decidiram, foi uma decisão deles. E aí eles foram lançados na fornalha. O interessante dessa história é que eles não foram libertos da fornalha, mas eles foram libertos na fornalha, durante a fornalha. Isso faz toda a diferença. Porque, sabe por quê, irmãos? Existem momentos nas nossas vidas que Deus não nos livra de um problema, de uma situação difícil, de uma situação complicada, de uma insegurança, de uma incerteza, mas nos livra no problema. E é exatamente isso que aconteceu com os egípcios. Deus não livrou da perseguição, mas livrou na perseguição. E Deus tem os seus propósitos, Ele sabe, às vezes Deus nos livra de um problema ou no problema e está tudo bem. Isso não significa que Ele é um Deus injusto, Ele não significa que Ele não está olhando para a nossa dificuldade, isso não significa que Ele não vê a nossa pequenez, que Ele não vê a nossa fraqueza, não é porque Ele tem os seus propósitos e sabe que nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos que a intimidade, que o relacionamento, que a dependência dEle sua para Ele aumenta. É nesses momentos que a gente realmente se aproxima de Deus. É nesses momentos que a gente consegue realmente se achegar. O povo não teria
mais um momento ali para enxergar, né, a ação, o poder de Deus, se eles não tivessem passado por isso. E é exatamente isso que acontece com a gente. Se a gente não vê Deus nos livrando dos problemas, se a gente não vê Deus nos fazendo superar as dificuldades, a gente não consegue aumentar a nossa fé. E é por isso que Deus permite. É por isso que Deus permite essas situações acontecerem. Aconteceu com eles, acontece com a gente. Por isso que eu fiz a pergunta: você já passou por uma situação, você passou ou está passando? Eu creio que quase todos aqui, se não todos, vão dizer que sim. Nós passamos por situação dessas. Nós passamos por situação dessa. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos confiar nisso. Temos tranquilidade. Moisés fala: tão somente acalme-se. Moisés não usa outra estratégia com o povo. Tão somente. Só basta vocês se aquietarem. Só basta você tranquilizar seu coração. Só basta você se aquietar. Aquieta, tranquiliza, porque você verá o grande livramento que Deus tem preparado para nossas vidas. E aí, para a gente finalizar, já passou 3 minutinhos. E aí, para a gente finalizar, está lá no 15. Moisés fala com o povo, e na verdade o Senhor fala com Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, que avancem, que marchem. Em outras traduções dizem isso. E aí, irmãos, nós falamos que nós temos que ter a mentalidade do livramento. Nós temos que enxergar o livramento de Deus. E nós temos que ter tranquilidade porque Ele está agindo. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Quando Deus fala isso com Moisés: diga o povo que marche, diga o povo que siga em frente. Deus estava dizendo, em outras palavras, com Moisés: diga ao povo que assuma as suas responsabilidades. Diga ao povo que assuma o seu papel. Diga ao povo que eles precisam também avançar. Diga ao povo que marcha, que siga em frente, que entendam que eles estão andando, não é pelas condições dele, mas eles estão andando porque eu estou dando condições para eles. Irmãos, é isso também que Deus quer. Nós muitas das vezes estamos transferindo responsabilidades. O povo estava transferindo a responsabilidade de estar sofrendo a perseguição para Moisés. Talvez Moisés um pouco também para Deus, clamando a Deus. E Deus falando: não, diga que o povo tem que marchar. E muitas vezes nós estamos assim, dessa forma, transferindo responsabilidade. Um pastor Daniel aqui, aproveitando o mês da família, né, falou: tantos homens que estão transferindo a sua responsabilidade, as mulheres que estão assumindo o papel de homem, e isso tem causado uma disfunção, está sendo disfuncional, como o pastor Daniel falou aqui em dois domingos anteriores. Tem uma disfunção porque é falta de assumir as nossas responsabilidades. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus está falando: marche. Ah, mas eu não tenho condição, eu sou fraco. Marche. Ah, eu não consigo. Marche. Siga em frente, avance, porque o Deus que prepara o livramento, o Deus que tem te protegido, o Deus que tem te guardado, diz que você tem que marchar. E marchar não é só uma marcha, não, é marchar triunfante. Triunfante, crendo na vitória, crendo que você vai passar por isso, crendo que Deus está contigo, crendo que você vai vencer, porque Deus está com você. É isso que ele falou, que Deus falou para Moisés: diga o povo que marche, assuma a sua responsabilidade, faça o seu papel, não transfira as responsabilidades que você tem que assumir. Aproveitando mais uma vez esse mês da família, nós temos
Deus instituiu a família e cada um tem o seu papel. Os homens têm que assumir o papel de líder do seu lar, de chefe do seu lar, de líder espiritual. É um desafio. É um desafio. É um desafio que eu estou passando agora. Mas Deus tem me dado forças e tenho muito a que aprender ainda. As mulheres também têm as suas funções, as suas responsabilidades de ser uma mulher sábia que edifica o seu lar. Aproveitando mais uma vez da família, filho, você tem a responsabilidade de honrar teu pai, de honrar tua mãe. Os pais têm a responsabilidade, como diz a palavra, também de não entristecer os seus filhos. Nós temos as nossas funções e nós precisamos exercer as nossas funções. Nós precisamos marchar, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir em frente, porque Deus está conosco. Amém? Sei que eu já passei muito tempo, mas eu passo a palavra para o nosso pastor Valdério. Tem algum visitante aqui, meu irmão? Meus irmãos? Eu estou vendo algumas carinhas novas. Então, eu gostaria de saber se você que ouviu esta palavra nessa noite, os louvores que foram aqui louvados, as orações que foram feitas aqui, se você hoje, nesse momento, decide tomar a maior das decisões que uma pessoa pode tomar, quer decidir caminhar com Cristo, quer decidir viver para Cristo, quer decidir viver uma vida nos caminhos do Senhor. Não existe dia melhor do que hoje para você viver essa mentalidade, deixar de viver essa mentalidade do israelita, de reclamação, de murmuração, de falta de fé, e passar a viver uma mentalidade de livramento, para você enxergar os livramentos que Deus tem realizado na tua vida, para você enxergar que você não precisa viver uma vida de intranquilidade, de inquietude, de ansiedade. Deus tem cuidado de nós. Tem alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Se houver, o silêncio diz que não. Então, nosso pastor Valdério estará fazendo as considerações finais e a bênção apostólica. Graça e paz, amados, queridos. O pastor Daniel não está aqui presente nessa noite,